quase meio bilhão de reais. Esse vai ser o custo do Inter com futebol, com salários, direitos de imagem, somente nesse ano de 2025. Nada mal, né? Para um clube que está sempre dizendo que está quebrado, que não tem dinheiro para contratações. Então a gente tem que falar sobre as finanças coloradas. E também eu quero falar contigo sobre o grande problema que o técnico Ramon Dias vai ter que resolver urgentemente. Se ele não arrumar isso, o Inter corre sim sérios riscos de cair. E falando em cair, para de te sentir sempre para baixo, cansado, desanimado. Essa é uma realidade hoje da maioria das pessoas. Afinal, a vida está cada vez mais corrida, cada vez tem mais coisas para fazer. Então, infelizmente, é natural se sentir para baixo, querer chegar em casa e não querer fazer um treino para uma academia, uma atividade física, ou até dar aquela atenção especial para a parceira, para o parceiro em casa. Mas o bom é que tem uma solução simples, fácil e muito em conta. Eu tô falando, do Ativo Gladiador. O Ativo Gladiador é um suplemento vitamínico e mineral enriquecido com guaraná e taurina. E além disso, ele é fonte de vitaminas B, C e E, o que vai garantir total disposição, mais vigor físico e também disposição não só física, mas mental para solucionar os problemas do dia a dia. E o melhor, o Ativo Gladiador não tem nenhuma contraindicação. Então larga esse cansaço de lado, abandona essa tristeza que tu tá, essa falta de vontade com o Ativo Gladiador. E aproveita que eles estão com promoção de fecha mês. Então entre em contato com a equipe do Ativo através do link que está no comentário fixado desse vídeo, também está na descrição, e caso tu esteja assistindo pela televisão, abre a câmera do teu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela e faz a tua compra. Bom, ontem foi aprovada no Conselho Deliberativo do Internacional uma suplementação orçamentária a pedido da direção colorada. Uma suplementação de mais de 60 milhões de reais. E basicamente este pedido foi feito porque houve um aumento de gastos com futebol no Internacional. Ou seja, o gasto foi maior do que o previsto no orçamento lá no início do ano. E isso é preocupante, já que os gastos aumentaram, mas os resultados simplesmente não vieram. O Inter hoje tem um dos maiores custos com futebol para ganhar um campeonato gaúcho. Basicamente é isso. Mas vamos falar de números que é mais fácil de entender. A direção colorada havia previsto no início do ano, por exemplo, um gasto só com futebol masculino no primeiro semestre de 210 milhões de reais. Sabe quanto foi gasto? Mais de 237 milhões. Ou seja, só no primeiro semestre, a direção colorada excedeu mais de 27 milhões de reais acima do previsto no início do ano. Só com futebol masculino. E agora, com essa suplementação, a gestão Barcelos projeta um custo com futebol até o final do ano de mais de 431 milhões de reais, entre gastos com salários e direitos de imagem, do futebol masculino, da base e do futebol feminino. Mas convenhamos, aqui ninguém é inocente. A grande parte, o maior bolo disso tudo, é justamente no futebol masculino. E sabe qual era o orçamento previsto lá no início do ano? 366 milhões de reais. Ou seja, hoje a direção colorada projeta um custo de quase 70 milhões de reais a mais do que o previsto no início do ano. E aí eu te pergunto, torcedor colorado, pra quê? Não se fala tanto que o Inter não tem dinheiro para contratar, que o Inter não tem como ser um time competitivo no mercado, e eu muitas vezes falei sobre isso por aqui, e a direção colorada fala muito sobre isso por aqui, só que a conta não bate. Como assim? O Inter hoje não tem dinheiro, mas pede suplementação orçamentária. Como assim hoje o Internacional está, entre aspas, quebrado e analisando até a possibilidade de SAF, mas tem dos maiores custos com o futebol da história? É incoerente, a conta não bate. E ainda se viessem resultados, hoje o Inter tem um custo altíssimo, mas ganha uma Copa do Brasil, ou pelo menos está numa reta final de Copa do Brasil, está numa reta final de Libertadores, a gente até releva porque o resultado está vindo. Mas essa não é a realidade. Nós estamos entrando no mês de outubro e o Inter já está há algum tempo morto em todas as competições. E hoje a briga é justamente para largar de vez qualquer risco de rebaixamento. É preocupante e vai muito no encontro do que eu falei no vídeo de ontem por aqui.
As coisas não estão bem não só dentro do campo, mas principalmente fora dele. Há muitas incoerências e muitas coisas que o torcedor colorado precisa ficar preocupado, sim. Mas agora vamos falar de dentro do campo, porque o Ramon Dias tem o seu principal desafio, um grande pepino para resolver no Internacional em pouco tempo. A gente fala muito que o ataque do Inter não faz gols, que o Borré perde muitos gols, que hoje o Inter tem uma grande dificuldade em finalizar, em converter as oportunidades que cria, e eu concordo. Só que o principal problema do Inter não está no ataque, torcedor. Está na defesa. E esse é um pepino que o Ramon Dias vai ter que resolver, e resolver logo, porque se não mudar, sim, o Inter corre sérios riscos de ser rebaixado. Isso porque o Colorado está levando gols em praticamente todas as partidas há muito tempo. E levando isso em conta, hoje para o Inter vencer um jogo tem que fazer no mínimo 2 gols. E a gente entra no outro dilema. Como é que vai fazer 2 gols com um ataque que não funciona? Entende? É muito complicado. E para ilustrar o que eu estou falando, abra aí no teu celular, no teu computador, a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha o número de gols sofridos pelo Inter nesse campeonato. São 37 gols sofridos em 28 jogos. Para ter uma ideia, hoje só 3 times sofreram mais gols do que o Internacional no Brasileirão: Juventude, Fortaleza e Vitória. 3 times que estão na zona de rebaixamento. Depois deles, só o Internacional sofreu tantos gols. E isso é extremamente preocupante. Hoje, a média de gols sofrida pelo Internacional nesse Campeonato Brasileiro é muito semelhante à média sofrida lá em 2016, no ano que o Inter caiu. Só que é um negócio que, sinceramente, eu não consigo entender. É muito complicado para mim entender. Porque lá o Inter tinha Paulão e Hernando, que era uma dupla muito ruim, muito fraca, que a gente sabe. Só que hoje a zaga do Internacional, teoricamente, não deveria ser tão fraca. Tem o Vitão, que muita gente critica, mas é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Até pouco tempo a gente está falando de seleção brasileira para ele. Tem clubes da Europa interessados nele. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Eu não sei, mas o Ramon Dias vai ter que resolver isso com urgência, porque já foram 28 rodadas do Campeonato Brasileiro. Só tem 10 jogos pela frente. E hoje a realidade do Internacional é lutar para não cair. E se seguir tomando gols em todos os jogos e aliando isso a um ataque que é muito fraco, que faz poucos gols, me preocupa demais. Mas agora eu quero saber a tua opinião por aqui. O que tu acha da gestão Barcelos, economicamente falando? Não vamos nem falar de resultados. Economicamente falando, como é que tu tá vendo essa situação de suplementação orçamentária? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E não feche esse vídeo antes de te inscrever, ativar as notificações do sininho, deixar teu like. E se tiver um botão hypar aqui embaixo, geralmente aparece para quem está assistindo pelo celular, aperta nele, é gratuito e me ajuda pra caramba. E também me segue nas outras redes, tem vídeos curtos, diários, não só sobre o Inter, mas sobre o mundo da bola no geral. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!